magnéticas agora. Certo? Vou pegar, espera aí, Paulo. Espera, vamos lá. Pronto, pode ir. Pegaram o livro, pessoal, o restante. Eu já vou passar mostrar uma. Deixa eu colocar a agenda da minha agenda aqui. Física. Isso. Eu já vou apresentar para vocês um chamado espectro eletromagnético. Eu já vou começar na página 149. Acompanhe comigo aí, certo? Ondas eletromagnéticas. 141. 141. Ok? Pegou aí? Já. Vamos lá. Então, como vocês sabem, nessa partezinha laranja, que a gente já explicou, que eu já expliquei, que as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para propagação. Deixa eu ver, aquela toalha ali minha tá estranha, deixa eu pegar, que eu fiz para dar ar-condicionado. Só um segundo. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para propagação. Elas podem se propagar tanto no meio material quanto no vácuo. Né? São as características das ondas eletromagnéticas, diferentemente das ondas mecânicas, que as ondas mecânicas precisam de um meio material. Aquela parte de você ir transportando a energia. Né? Então, as ondas eletromagnéticas, elas não podem se propagar no vácuo. Continuando. Aqui, embaixo dessa partezinha laranja, tem umas letrinhas pequenininhas aí, ó. Espectro. A gente chama espectro, pensa que é uma alma penada, né? Não, mas na física, espectro corresponde a um intervalo de todas as frequências das radiações de natureza eletromagnética. Então, quando você fala espectro eletromagnético, são as faixas de frequência. Como está aí na figura, tem um número não da figura, né? Essa figura que está embaixo aí, certo? A fonte é do Tipler. Rapaz, os caras pegaram a fonte do Tipler. O livro que a gente usava na faculdade. Peraí, vai, passe. Pronto. Certo? Então, sempre que falar sobre o nome espectro na física, são faixas de frequência, mas aqui tem frequência e comprimento. Se vocês olharem esta figurinha aqui, ó, aqui é o espectro, né? Deixa eu ver como é que está o título da figura. Espectro eletromagnético. Pronto. São as faixas de frequência do espectro luminoso, certo? Das ondas eletromagnéticas. Então, aqui nós temos aqui as ondas eletromagnéticas conhecidas, né? Nós temos aí ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama. Certo? E aqui, já aqui está desfocado para mim, mas em cima são hertz. É o quê? Hertz, mano. Hertz é frequência, né? E aqui embaixo é o lambda. E aqui embaixo o lambda. Lambda é o quê, Ismar? Eu acho que é lambda, não. É de comprimento de onda? Comprimento de onda, isso mesmo. Então, o espectro eletromagnético, você tem as ondas eletromagnéticas conhecidas,
né? Do onda de rádio até o raio gama. E aqui nós temos as faixas de frequência e comprimento de onda. Você está vendo que vai estar variando, né? As faixas de frequência e comprimento de onda. Tá vendo? Tá variando, ó. Do menor... Aqui do menor para o maior, meu Deus. A frequência do menor para o maior e comprimento de onda do maior para o menor. É ao contrário, viu? A frequência do menor para o maior. Então, vocês sabem que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Né? Frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra diminui. Se você pegar aquela formulazinha, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E vice-versa. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Eduarda Dantas saiu, mas já ela volta, porque eu acho que caiu a internet. Certo? Por isso que quando você tem a onda de rádio, lá vai eu botar o livro de novo. Não, peraí, eu vou apresentar para vocês um negocinho aqui. Calma aí. Uhum. Deixa eu apresentar para vocês. Está aqui, já estou apresentando. Daqui a pouco chega a tela para vocês, certo? Chegou aí? Quando chegar, me avise. Vê se aparece aqui. Chegou. Chegou? Ó, vocês estão vendo minha tela do Google? Então aqui também tem vários espectros luminosos. A mesma coisa, o mesmo desenho, só que eles colocam mais coisas, certo? Certo. Então, por exemplo, quase a mesma coisa que vocês estão vendo no livro, vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar um melhor. Deixa eu pegar um melhor. Tá aqui, esse aqui é melhor. Pronto, aqui. Não, esse aqui não é melhor não, cara. Esse aqui é pior. Esse aqui que é melhor. É a mesma coisa. Não, peraí, deixa eu botar esse de baixo mesmo. Cadê tu? Deixa eu não estar desfocado. Pronto, tá aqui. Tá um pouquinho diferente, ao contrário, mas vocês vão entender já, certo? Então, nós temos aqui o espectro, que aqui vai desde o onda de rádio até o raios gama. Mais ou menos que tá aí, certo? Então, quando você tem baixa frequência, cadê baixa frequência? Você tem a baixa frequência, você tem um alto comprimento de onda, ó. Tá vendo aqui em cima? Isso aqui são os comprimentos de onda. Então, você tem um raio gama, Arthur, com comprimento de onda o que? Baixo. Olha a distância daqui para cá, tá vendo? Olha como é pequenininho o comprimento de onda. Raios gama. Perigosíssimo, viu? Radiação, o maior problema das radiações que a gente estudou na química são a liberação de raios gama, que é principalmente na forma de energia. Então, isso aqui, meu amigo, a parte da radiação, da radioatividade, o problema está mais... Quer dizer, o problema está em todas as partículas de radiação, né? Mas principalmente o raio gama, que tem um alto poder, eu acho que é ionizante. Oi? Paulo, então os raios gama têm o menor comprimento de onda? Menor comprimento de onda, isso. Entre esses aqui, os menores são os raios gama. Então, aqui em cima eu coloquei essa figura justamente para você ver a variação de comprimento de onda, tá vendo? Olha a diferença do comprimento de onda do raio gama. Claro que isso aqui, as proporções talvez não estejam corretas, mas só para vocês verem que raio gama tem comprimento de onda baixo. Já a onda de rádio tem um alto comprimento de onda, ó. Tá vendo? Não dá nem para aparecer aqui, né? O comprimento de onda. Seria por isso que ele se torna perigoso, Paulo, por causa da... Talvez, é porque ele tem um alto, se eu não me engano, que o raio gama tem um alto poder de ionização, sabe? Poder de ionização é principalmente de quebra de ligações químicas. Então, o perigo, eu não sou expert no assunto da radioatividade, mas o perigo está mais aí. Quando você tem um alto poder ionizante. A ionização é capaz, esse poder ionizante é capaz de quebrar ligações químicas que a gente está vendo, certo? Você tem uma molécula que é capaz de quebrar aquela ligação. Isso aí causa uma desordem, principalmente na célula, certo? Então, o raio gama tem um baixo comprimento de onda. Raio X tem um pouquinho maior, e aqui os comprimentos de onda vão aumentando até o rádio. Então, a onda de rádio, que a gente conhece muito bem, se não me engano, são os dados do celular, né? Ondas de rádio, isso. Comprimento de onda muito elevado em relação ao raio gama.
certo? E aqui passa pelo raio-x, ultravioleta, que a gente conhece bem, né? Raios UV, raios ultravioleta, certo? E o visível. O visível para nós, certo? Que eu vou explicar já já. Depois do visível tem o infravermelho. Você está vendo que as cores aqui estão variando? Ó. Vai do branco, né? Passa pelo violeta, chega no ultravioleta, aí vem azul, verde, amarelo, laranja, e chega no quê? Infravermelho. Depois do infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Essa sequência aqui é de comprimentos de onda, do menor para o maior. Comprimentos de onda, do menor para o maior. E aqui embaixo tem as frequências, do maior para o menor. Você está vendo que é diferente, não é? São inversamente proporcionais. Quando o comprimento de onda é baixo, a frequência é alta. Se quiser anotar isso aí. Pela formulazinha, nós temos treinado desde o ano passado para vocês, pela equação, vocês verem se aquelas grandezas são dP ou IP. Pela fórmula, né? Então, se você pegar aquela fórmula V igual a lambda vezes F, se você deixar em função, aquela fórmula em função do comprimento de onda ou da frequência, você vai ver que eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, quando você tem o menor comprimento de onda, você tem a maior frequência. Porque ele dá mais voltas em um determinado tempo. Quando você tem menor comprimento de onda, você tem o quê? Maior frequência. Aqui embaixo tem 10 a 20, que eu acho que 10 a 20 é maior que 10 a quarta, né? 10 a quarta, 10 mil, 10 a 20 é quanto? Nem sei. Certo? E as frequências vão diminuindo. Pode dizer. Ô Paulo, então, como a pessoa vai diminuindo o comprimento de onda, então a onda tende a ser mais rápida, se propagar mais rápido no vácuo? Não é a velocidade dessas propagações dizem que são iguais, né? São nas velocidades da luz. Certo? Mas assim, esse aqui não tem nada a ver com velocidade. A gente está trabalhando com comprimento de onda e frequência. Certo? Por exemplo, os raios X, raios gama, eles conseguem ir próximo à velocidade da luz. A onda de rádio também. Certo? Próximo à velocidade da luz. Como eles... Mas isso depende do meio que está propagando. Então aqui a gente não coloca velocidade, a gente coloca só comprimento de onda e frequência. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, o comprimento de onda daquela onda e multiplicar pela frequência, vai dar a velocidade de propagação. Entendeu? Então aqui é só para a gente ver que o comprimento de onda e frequência eles estão variando de forma IP, inversamente proporcionais. Outra coisa interessante, o visível está aí para melhor no livro de vocês. Então, o espectro visível, a gente não consegue ver o raio gama, não consegue ver o raio X, não consegue ver ultravioleta, não consegue ver infravermelho, não consegue ver nem micro-ondas, nem ondas de rádio. A gente não consegue ver as ondas chegando no celular. Né? Por quê? Porque o olho humano só consegue ver entre as faixas de comprimento de onda entre 400 e 750 nanômetros. Está no livro aí. O olho humano ele só consegue ver ondas com comprimento de onda entre 400 e 750 nanômetros. Menos do que isso é ultravioleta. Certo? Ultravioleta é menor do que 400 nanômetros, a gente não vê. Mais do que 750 é o infravermelho. Né? Mais do que 750 é o infravermelho. Nós também não conseguimos ver o infravermelho. Então a gente só consegue ver, a natureza só foi capaz de liberar para nós a faixa entre 400 e 750 nanômetros. Esse é o espectro visível, que vai do azul, violeta até o vermelho. Tá? Então, o azul-violeta, ele tem 400 nanômetros de comprimento de onda. O vermelho tem 750 nanômetros. Acima disso é o infravermelho, a gente não consegue ver. Abaixo do azul-violeta é o ultravioleta. A gente também não consegue enxergar. Ou seja, as cores se distinguem por comprimento de onda. Questão de avaliação. As cores se distinguem por comprimento de onda. Não é pela frequência também, né? Mas principalmente por comprimento de onda. Viu, Clarinha? Tá assistindo aula também? Certo.
Então, por exemplo, qual é a diferença entre o vermelho e o azul? É o comprimento de onda. Não sei se tem alguma faixa aqui. Não sei se tem as faixas. Se vocês colocarem na internet, comprimentos de onda, comprimento. Se tem uma pessoa que tá, peraí. Comprimento de onda das cores. Quem é, Guilherme? Comprimento de onda das cores. Professor, do lado do computador sai um ar quente, não é perigoso? É não, aquilo ali é só o ventiladorzinho esfriando o computador. É o cooler. É só o ventilador esfriando o computador, né? Porque quando você tem atrito aqui dentro, você tem liberação de calor. Efeito Joule. É chamado de efeito Joule. Você tem elétrons passando por um canto, você tem liberação de calor. Certo? Aí aquilo aí tem um ventiladorzinho para esfriar para ele não derreter o processador. Certo? Onde é que eu estava, hein? Pronto, tá aqui. Então, as cores se distinguem por comprimento de onda. Se vocês olharem aí na internet, se vocês colocarem comprimento de onda e cores, vocês vão ver que entre o azul e o vermelho, cada um tem um comprimento de onda diferente. Certo? O azul tem um comprimento de onda, o verde tem outro, o verde claro tem outro, o verde escuro tem outro, o amarelo tem outro, até o vermelho, laranja, e etc. Então, as cores... Vou botar até no chat. Porque, meu amigo, as cores se distinguem pelo comprimento de onda. Botei no chat. As cores se distinguem pelo comprimento de onda. Ou seja, o verde, qual é a diferença entre esse azul e aquele marrom? Lá da minha janela. Comprimento de onda. Certo? A luz bate ali na janela, reflete, a gente vai ver já as reflexões de onda, refração. Já não, na próxima aula. Reflete, chega no meu olho, aí o cérebro codifica esse comprimento de onda com a cor. Certo? Como é que vocês estão vendo o azul da minha camisa aqui? Porque a luz bate e reflete. Chega no olho de vocês, o cérebro vai codificar aquele comprimento de onda e dizer qual é a cor. Certo? O processador é nojento. Então, ele diz que aquele comprimento de onda é do azul, aí você enxerga o azul. O verde é a mesma coisa. O cérebro consegue codificar aquele comprimento de onda e dizer qual é a cor. Os daltônicos têm esse problema, né? É um problema genético que eles não conseguem distinguir algumas cores. O cérebro, que é um problema genético, né? O cérebro não consegue codificar aquele comprimento de onda e você não consegue distinguir em determinadas cores. Às vezes é o amarelo, às vezes é o azul, às vezes é o vermelho. Pessoas daltônicas não conseguem distinguir algumas cores. Problema genético. Tá? Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Não. Então vamos ler. Então vamos lendo aqui. Eu expliquei, vamos ler o que está dizendo no livro. Estudaremos o espectro, que eu já disse o que é, das ondas eletromagnéticas. Diferentemente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar, com velocidade próxima de 300 mil quilômetros por segundo. Você está vendo que as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar com a velocidade quase próxima à velocidade da luz. Depende muito do meio de propagação. Então, é uma velocidade extremamente mais alta do que a velocidade do som. A velocidade do som é mais ou menos 340 metros por segundo. Vou colocar no chat também. Se você tem uma onda mecânica, a velocidade do som é igual a 340 aproximadamente, certo? Depende do meio, metros por segundo. Né? Velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Olha a diferença aí, viu? Olha as unidades e veja a diferença. Então, num segundo, a luz consegue, se eu não me engano, dar 7 voltas ao redor da Terra.
Então, desde que eu disse até agora, a onda já deu 40 voltas ao redor da Terra, mais ou menos, a luz. 1, 2, 3, 4, mais 28 voltas ao redor da Terra. 5, 6, 7, 8, mais 28 voltas ao redor da Terra. Então, essa é a velocidade da luz aproximada. Muito maior do que a velocidade do som. Certo? Continuando. Segundo parágrafo. As ondas eletromagnéticas, também chamadas de radiações eletromagnéticas, apresentam diversos comprimentos de onda e frequências. Conjunto ordenado dos diferentes comprimentos de onda, denominado espectro eletromagnético. Expliquei. Abrange as ondas de rádio, microondas, infravermelhos, ultravioleta, raio-x e gama. O Sol, por exemplo, emite todos esses tipos de radiações, que em grande parte são bloqueados pela atmosfera. Estrelas, gente. Estrelas. Se der tempo não, a gente vai ver na parte de gravitação que as estrelas, Terra e Universo, as estrelas são capazes de liberar quantidades enormes de energia, enormes de radiações. É uma coisa, vamos dizer assim, uma maravilha da natureza. Certo? Que são as estrelas. Então, o Sol, meu amigo, Ismar, consegue emitir todos esses tipos de radiações que estão no livro aí. Certo? E eu vou colocar para vocês, tá aqui, ó, na mesma figurinha. Então, o Sol, Ismar, emite todos esses tipos de radiações, certo? O Sol emite radiação gama, emite raios gama. Ultravioleta. Então, ultravioleta para nós é prejudicial, né? Diz a medicina. O raios UV. Então, para nós é prejudicial, se não me engano, é cancerígeno. Se não me engano, não. A medicina, a ciência diz que é uma radiação cancerígena. Se você ficar muito tempo exposto a ela. Então, a gente usa protetor solar por causa dos raios UV. Só que esses raios, praticamente, boa parte desses raios são bloqueados pela atmosfera. Então, a natureza perfeita diz o seguinte, não, o Sol libera, mas a gente vai colocar um bloqueio para não atingir seres humanos, os seres que aqui vivem. E a gente acaba maltratando, acaba danificando esse bloqueio, entra raios ultravioleta e as pessoas estão morrendo de câncer de pele. A natureza bloqueia e a gente, na nossa sabedoria exemplar, para não dizer o contrário, estraga esse bloqueio, essa camada protetora, que é a camada de ozônio. Né? A natureza é perfeita e a gente, não sei o que é que acontece, a gente vai lá e diz, não, precisa bloquear, não. A gente vai, essa camada protetora, essa proteção, a gente destrói. A gente não, das indústrias, né? Muita coisa que agride a camada de ozônio. Se não me engano, gás, ar-condicionado. Diz, né? Diz a ciência. Os dinossauros? Os dinossauros não eram para ter sido extintos. Era. Mas... E além disso, esses gases não fazem mal só à camada de ozônio, também é pior o aquecimento global. Então, sim, tem isso. Tudo para a gente se destruir. Tudo para destruir. Então, até se eu não me engano, dizem que o gás do desodorante, mas tem gente que diz que é mentira. Então, tem as duas partes, certo? Tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que é mentira. Então, eu li vários artigos, eu li alguns artigos que o povo diz que é mentira, não existe aquecimento global, não. Outros dizem que tem. Então, tem essa dualidade aí. Oi, pode dizer. Eu acho que os nossos ancestrais não deveriam ter se evoluído a gente hoje, porque a gente só faz destruição. Só faz besteira, né? Entendeu? Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Radiações. Está aqui, no livro. Sim, quero mostrar isso aqui. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Sim, não. Penetra na atmosfera da Terra, ó. Raios gama não penetra, raio X não, que vem do Sol, certo? Ultravioleta, não. Até essa parte aqui, ó, até o azul. Até o violetazinho, né? Que é a parte do visível. Então, essa parte aqui consegue penetrar. Então, por sorte não. A natureza fez com que a atmosfera da Terra fosse capaz de criar um bloqueio que não permite raios gama, raio X, ultravioleta. Senão a gente morria na hora. Contato com o raio gama do Sol, a gente morreria e não teria vida na Terra.
certo? Por exemplo, as usinas, aquela de Chernobyl, que eu falei sobre radioatividade, os caras morreram em semanas porque foram expostos a mais de 6.000 milissieverts. Então, a usina, que é criada pelo homem, consegue emitir raios gama, consegue não, a partícula lá, o urânio, né, consegue emitir raios gama que matam a pessoa em semanas, se ela ficar ali exposta por minutos. Imagina aí a radiação do Sol, uma estrela. Que é claro que do urânio, a radiação gama emitida por um pedaço de urânio não chega nem perto de uma radiação gama emitida por uma estrela. Né? Então, o Sol emite diariamente, toda hora, todo segundo, emitindo radiações gama para cá, para os planetas. Então, se não houvesse essa proteção, a gente não teria vida na Terra. Certo? Não teria vida na Terra por causa do contato com esse raio gama. Certo? Então, a natureza criou um bloqueio na atmosfera. Não permite a passagem de raios gama. Claro que, não sei, mas eu acho que alguma parte dos raios gama são penetrados na atmosfera. Não sei, não vou dizer. Não vou dizer que tudo é bloqueado. Ultravioleta também é bloqueado e já causa um problema danado. Aí vem o visível que passa. Então, essa parte do visível, essa radiação do visível passa. Né? Aí chega uma parte aqui do infravermelho que, se eu não me engano, passa um pouco. Eu acho que esse cinza aqui passa pouco, certo? E tem uma parte que não passa aí. Essa parte do micro-ondas, lá do Sol, não consegue penetrar na atmosfera, certo? Boa parte do calor... Alguém perguntou? Paulo, então, para o Sol ter um monte de emitir radiação gama, então ele deve ter sido constituído com alguma coisa nuclear, não é mesmo? Não sei, cara. Aí eu tenho lido pouco sobre o Sol. Vou ter que ler mais sobre as... E até comprar um livro de Steve Hawking para ver essas partes das estrelas, sabe? E às vezes eu tenho curiosidade sobre isso. Curiosidade não, tenho muita curiosidade sobre isso. Astronomia. É claro que é tudo teoria, né? A maioria é teoria. Mas eu não sei dizer não, viu, Ismael? Desculpa. Sobre os processos que ocorrem no Sol. Eu sei mais ou menos alguma coisa. Já? Então, micro-ondas não entra, não consegue penetrar na atmosfera. Boa parte penetra aqui. Ondas e rádios, sim. Penetra na atmosfera terrestre. Então, essas radiações mais nocivas são bloqueadas. Então, a natureza diz, permite só o que não faz mal para nós. Aí a gente dá um jeito de atrapalhar a lei da natureza. Ou ser humano sem vergonha, viu, hein? Terceiro parágrafo. Então, aqui é a parte do olho humano. Tem falta do Daniel, tá aqui, tá eu. Deixa eu fazer a chamada. Já são 8 horas, faz meia hora que a gente tá aqui. Então, vamos lá, tem eu, Sofia Beleza, Alan, Alexandre, Alícia, Ana Beatriz Duarte, Ana Clarice, Arthur Russo, Beatriz Medeiros, Ana Clara Melo, Maria Clara Oliveira Rebouças, Clarice Oliveira, Daniel, tá aí, não me decepciona não. Fernando Augusto, Fernandão Marcel, Guilherme Pedrosa, Isabelle Alves, Isadora Camila, Larissa Torres, Juliane, Laís e Lara, gêmeas, Maria Clara Marques, Maria Helena, Maria Júlia, Marília Gabriele, Marina Marques, Paula Catiene, Paulo Mateus, Pedro Arthur, Pedro Eduardo, Séfora, Sofia Andrade, William, Yasmin Amaral e Ismar. São os presentes até as 8 horas e 1 minuto do dia 30 de 10 de 2020. Onde é que eu estava? Aqui. Terceiro parágrafo. O olho humano é sensibilizado por ondas eletromagnéticas cujas frequências ficam entre 4,3 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Então, as cores têm comprimentos de onda e frequências, certo? As ondas dentro dessa faixa, chamadas de luz visível, estão representadas na figura abaixo, pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul anil e violeta. Coincidentemente, são as cores do arco-íris, né? Repararam nisso aqui? O comprimento dessas ondas varia entre 400 e 750 nanômetros.
Então, são as cores do arco-íris. Então, o arco-íris tem outras cores, mas a gente não consegue ver. Nós só conseguimos ver entre o vermelho e o violeta. Abaixo do vermelho é o infravermelho, acima do violeta é o ultravioleta. Nós não conseguimos enxergar, certo? Para o ser humano deixar de ser besta. Alguma pergunta até aí, gente? Uma pergunta, o arco-íris é formado por todas as ondas que tem São todas, se não me engano, são todas as... Quer dizer, não são todas as ondas, porque a gente viu que esses raios gama, raio-x, ultravioleta não passam, né, Isma? Então, nós só conseguimos ver entre o vermelho e o violeta, certo? Que são os visíveis. Tem outras coisas, mas a gente não consegue ver, certo? Daqui a pouco a gente fala sobre efeito estufa, que tudo tem a ver com essa parte de ondas, certo? E transformação de energia. A gente vê já já. Na página 143 tem algumas coisas interessantes, que são as aplicações médicas das ondas. Então não é porque você tem contato com a onda eletromagnética que você diz, eu vou morrer. Tira um raio-x, eu vou morrer. Não, tenha calma. Né? Raio-x é perigoso? É radioatividade? Mas né? Não quer dizer que quando você tira uma chapa ao novo, de um braço quebrado, você sai lá chorando dizendo que vai morrer porque você teve contato com radiação. Acontece, viu? E no hospital o cara sai chorando de uma sala de raio-x porque ele diz, eu vou morrer, adeus, mundo cruel, tive contato com radiação, eu vou morrer. Né? Então é um nível de radiação que é baixo, que diz assim, mas não consegue causar um mal ao ser humano. Então, só para a gente ter ideia, a gente tem contato com essa radiação diariamente. Oi! Tem até gente que tem medo de comer comida de micro-ondas que pensa que vai ficar com câncer. Aí, tá vendo? Tem, meu amigo. Tem gente bitolado. Falta de informação, cara. Isso é só falta de informação. Isso, na minha opinião, certo? Quando a pessoa é desinformada, ela começa a falar coisas, começa a acreditar em outras coisas, as coisas mais mirabolosas do mundo. Você vê um cara que acredita, não vou falar nenhum exemplo aqui, e você vê que aquilo ali é quase impossível de acontecer, certo? Não como comida de micro-ondas, porque ali tem radiação. Tem. Certo? Mas quantas pessoas você já viu morrer porque comeu uma comida de micro-ondas, uma pipoca de micro-ondas? Né? Então, assim, a falta de informação às vezes leva ao caos social. A falta de informação, às vezes, leva ao caos social. Você tem informação na palma da mão. Né? Antes a gente não tinha informação. Hoje a gente tem informação na palma da mão. Então, tem várias informações. Por exemplo, aquecimento global. Tem gente que defende, tem gente que não defende. Tem gente que defende que tem aquecimento global e tem gente que diz que não tem aquecimento global. Então, você vê a informação de uma, informação do outro, filtra isso, certo? E tira a sua própria opinião. É assim que acontece. Então, eu li artigos dizendo que o cara disse que tem aquecimento global, derretimento da polar, não sei o quê. Mas acabei de ler artigos que o cara diz que não existe aquecimento global e ele deu vamos dizer assim, informações plausíveis, vamos dizer assim. Certo? Então, tem uma linha que defende e outra linha que não defende. Uma diz que é lorota, outra diz que não é. Então, você vai ler os dois e filtra e tira a sua própria conclusão. Para não sair aí dizendo uma de besteira, que o povo está começando a dizer besteira, muita besteira, né? Entendeu? Na minha opinião. Então, não é porque você bater uma chapa que você vai morrer, né? Então, a gente tem contato com radiação diariamente, toda hora. Você tá com esse celular aqui, emite radiação, esse negócio aqui. Certo? Essa tela desse computador está emitindo radiação, com certeza. Só que os fabricantes dizem a quantidade de radiação, deviam dizer, né? Até vou mandar um e-mail para a Motorola, vou dizer. Amigo, a quantidade de radiação que é emitida por esse negócio aqui, me diga. Vamos ver se ele me diz. Aplicações médicas. Atualmente a tecnologia permite os profissionais de saúde obter imagens. Eu não vou ler muito disso aqui, porque você tem aqui embaixo. As imagens valem mais que 1000 palavras, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem a ultrassonografia. Certo? Provavelmente vocês já foram bombardeados com ondas, né? Com som de alta frequência, vamos dizer assim. Que são a ultrassom. Você vai tirar o ultrassom, aquilo ali, ele está emitindo uma onda sonora, só que numa frequência que a gente não ouve.
se eu não me engano, são maiores que 20 mil Hz, certo? Essas ondas são capazes de penetrar na nossa pele e ver o que está no interior do útero. É um bebezinho aí, bonitinho, certo? Som com alta frequência, ok? Ressonância magnética nuclear, olha aí como é interessante. Você vê aqui o cérebro, as coisas lá, você faz uma ressonância. E vocês já assistiram alguma coisa sobre um cara tirando a ressonância? Aquilo ali é uma radioatividade. Certo? Paulo, Então, tem pessoas que dizem que você fazendo muitas ressonâncias, você não pode fazer muitas ressonâncias durante um ano, porque é muita radioatividade. Com certeza. Então, se você vai tirar uma ressonância, você fica lá na sala sozinho. Só você e Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ali tem muita radiação. Tipo, ou faz ou... É aquela coisa, né? Ou faz ou não faz. Ou faz eu ou tive faz. que fazer 3 no ano passado. E se eu não me engano, eu não sei quantas radiações, quantas ressonâncias você pode fazer no máximo. Acho que 3 foi até muito. Não vou dizer porque eu não conheço, né? Mas tem um limite. Ela sempre tá fazendo ressonância por causa de umas doenças que ela sempre aparece. Aí ela geralmente vai pro Ceará para fazer. Só que aí dessa vez, por causa da pandemia, não teve como ela ir. Aí ela foi fazer ela no Oitava Rosado. Aí, e aí, os caras não esqueceram de fazer, porque ela ia fazer 2, no intestino e na região pélvica. Aí esqueceram do intestino e só fizeram da região pélvica. Aí ela ficou triste porque ia ter que fazer de novo. E só causa mal ela, porque o cabelo dela fica caindo, ela fica meio mole. Radiação. Ela tem que fazer várias vezes no ano. É nocivo, né? Aí a prova, a mãe de Arthur, foi Arthur, não foi? A prova viva que radiação faz mal. Dá náuseas, vômitos, cai cabelo. Pode dizer isso, mano. Será que já teve caso de pessoa que morreu fazendo uma ressonância? Não sei, cara. E se tiver, vai para processo, né? Você vai ter que provar que aquela morte foi por causa da ressonância. E aí você não consegue provar que você morreu por causa da ressonância. Não sei, eu não sou do direito, mas eu consigo. É difícil você provar que morreu por causa da ressonância. Como é que você vai provar? Né? Não, mas ele foi de radioatividade. Sim, a gente tem contato com radioatividade direto. Como é que você vai provar que foi a ressonância que matou a pessoa? Entendeu? Então, a ressonância magnética nuclear, deixa eu ver aqui quais são as ondas. Campos magnéticos intensos, ondas de rádio interagem com átomos de hidrogênio. Né? Tem a tomografia, radiografia e outras aplicações médicas das ondas, principalmente na radioterapia. Está aqui na página 144, ó. Radioterapia para tratar o câncer. Então, usa radiação para tratar o câncer. Diga aí. Feixe de radiações ionizantes é capaz de destruir células tumorais. Eu tenho uma opinião aqui, mas eu não sou da área médica, então não vou dizer besteira, né? Uma dose de radiação é aplicada por certo tempo na região do corpo que apresenta o tumor. Então, essa radiação é ionizante, lembra da ionização? Ele consegue penetrar e alterar as estruturas moleculares, certo? E essa alteração na estrutura molecular, você consegue destruir tumores, células cancerígenas. Mas do mesmo jeito que destrói célula cancerígena, na minha opinião, destrói célula saudável. Então fica esse impasse aí, né? Mas é o que tem, a ciência tem hoje para tratamento do câncer, é a radioterapia. O objetivo é matar células cancerígenas, diga aí. Também a quimioterapia é a mesma coisa, além de ajudar, ela atrapalha muita coisa. O meu pai teve que fazer, ele ficava muito mal quando eu tomava. Cai cabelo, né? Aí, meu amigo. Então, tem um negócio interessante aqui no segundo parágrafo. Para respeitar o grau de tolerância dos tecidos saudáveis do paciente e atingir o maior número possível de células tumorais, a dose total de radiação a ser administrada é habitualmente fracionada em doses diárias, cuidadosamente calculadas por um profissional especialista. E tem aqui o que é radiação ionizante. É radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Certo? Lembra do que é ionizar, não é? Você retirar ou colocar elétron, você lembra? Então, quando você retira
e ou coloca elétrons, você muda aquela ligação química. Lembra de ligação química, que é você partilhar, ou essa partilha de elétrons? Então, quando você tem, por exemplo, um átomo que perde um elétron, ele começa a perder mais elétrons, ou começa a receber elétrons por causa dessa ionização, aí causa um desequilíbrio medonho, certo? Então, essas radiações ionizantes, elas conseguem, por exemplo, quebrar moléculas. Então, nós temos a fototerapia ultravioleta, nós temos aqui na página 145 a terapia fotodinâmica, são aplicações médicas, certo? Cirurgias a laser, olha aqui o negócio, o cara faz cirurgia a laser, viu? Tem uma parte do de olho no tema para vocês fazerem agora, até o final da aula, nós temos 15 minutos, de olho no tema, página 145, e na página 148 tem alguma coisa interessante, certo? Vocês fazem esse de olho no tema, consegue responder agora, não consegue? Consegue em 5 minutos, que esses 5 minutinhos eu vou vendo aqui uma coisa muito boa da página 146, que é o que fazemos na internet. Viu? O que fazemos na internet. Só responder esse de olho no tema, e só esse de olho no tema na página 145. Qual destas faixas de radiação possui maior frequência e menor comprimento de onda? Infravermelho e micro-ondas? Responda aí. Tá em cima do carro, os dois. Tá junto com esse mesmo. Responderam já? Paulo, já responde? Então, você vê, se você bota um que tem comprimento de onda maior, ele vai ter menor frequência. Cuidado com isso. Certo? Um que tem, por exemplo, comprimento de onda baixo, ele tem alta frequência. E vice-versa. Se você tem, por exemplo, infravermelho e micro-ondas, o micro-ondas tem maior comprimento de onda. Então ele tem menor frequência. Certo? Então, o micro-ondas tem maior comprimento de onda e ele tem menor frequência. Já tem certeza? Acho que é. O micro-ondas é depois do infravermelho. Certo? O micro-ondas tem alto comprimento de onda e baixa frequência em relação a menor frequência em relação ao infravermelho. Deixa eu ver. Deixa eu estar no chat aí. Fala, esse conteúdo ele é só mesmo, não tem nada de conta, só teoria. Não, as contas que tem são aquelas mesmas que a gente fez, de comprimento de onda e frequência, que é a velocidade de propagação da onda, sabe? Micro-ondas. Período. Oi? Nesse assunto tem período? Ou é só Tem, a frequência? gente já viu? Não, você tem que ter uma relação entre período e frequência, né? Um inverso do outro. Então, quando você está fazendo frequência, indiretamente está falando de período também. Tem maior comprimento de onda. Fala, esse conteúdo de Terra e Universo vai ser para o 4º bimestre? A 4º bimestre. Depois daqui a gente vai ver eletricidade e magnetismo, que é o do 3º. E para dezembro a gente vê Terra e Universo, certo? Não vai dar tempo a gente ver energia. Menor frequência em relação às ondas de infravermelho. Pronto. Meu Deus, agora. O que fazemos na internet? Com certeza é o melhor meio de comunicação. É o melhor meio para... A gente tem quanto? 10 minutos, 3 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É extremamente importante, viu? Não foge do assunto, não. Ondas de rádio.
O problema da internet, a internet, a melhor fonte de pesquisa é a internet, com certeza. Mas o que tem de perigo dentro desse danado dessa internet? Uma pesquisa perguntou 23 milhões de internautas de 9 a 17 anos, de todo o país, que fazem quando estão online. Deixa eu ver aqui. Novembro de 2015 e junho de 2016, porque a maioria das atividades envolve relacionamentos sociais. Eita, o problema. As principais atividades relacionadas à internet, 40% jogos online, conectados com outros jogadores. Até aí, né? Você não deixando de estudar para ir jogar, tudo bem. Dando tempo, disciplina, 1 hora por dia, talvez até eu tenho um computadorzinho aqui. Computador não, um Xbox, final de semana, jogar o futebol americano, né, tal. 64% assistiu vídeos, programas, filmes ou séries online. 47% leu ou assistiu as notícias online. Até aí tudo bem. Deixa eu ver aqui que tem um negócio interessante. Outro aqui, posso um perfil, não, o problema está aqui, ó, cyberbullying. Rede social. Vocês querem minha opinião sobre rede social? Uma opinião pessoal? Por mim, pode dar. Rede social, cara. Às vezes a pessoa passa 10 horas por dia na rede social. Certo? Diz que a internet é bom, é beleza. Pesquisa é uma beleza. Tem até dizendo aqui que 81% pesquisou na internet para fazer trabalhos escolares, justamente. O que a gente faz, e tem que ir para a biblioteca, você tem uma biblioteca extremamente rica, que é a internet. Você pode botar aqui espectro luminoso, aparece zilhões de artigos, imagem, tudo que você imaginar. Beleza. Tá? Mas o problema é que como a pessoa usa esse negócio. Certo? Do jeito que tem coisa boa, tem coisa extremamente perigosa. Rede social, meu amigo. Se você quiser uma opinião pessoal sobre rede social, sabe o que é que você faz com as redes sociais? Delete. É opinião pessoal, certo, gente? Não estou dizendo que vocês vão fazer. Isso é uma opinião pessoal, um professor, adulto, um pouquinho mais velho que vocês, que tem uma filha para criar, veja o que acontece na internet, na rede social. Até o que aconteceu comigo, principalmente nessa época de política, na rede social, deixe. Tá? Deixe. Tenha só o WhatsApp, né? Tenha só talvez um aplicativo para pesquisa, certo? Então, dá de vocês, se vocês quiserem uma opinião pessoal, dá de vocês para vocês fazerem. O que é que vocês fazem na internet? Rede social, deixe. Certo? Facebook, Instagram, deixe. Quando você tiver mais adulto, mais na frente, tiver da universidade, você pega o Instagram justamente também para pesquisa. Mas agora, 13, 14, 15 anos, principalmente a parte da maturidade, tem muita gente que não tem maturidade, por exemplo, para ouvir que você posta uma foto e uma pessoa comenta alguma coisa dizendo que seu cabelo não está bonito e você não tem maturidade suficiente para filtrar aquela informação e fica com aquilo na cabeça, certo? Então, a maioria das pessoas acontece o seguinte: se as pessoas 10 elogiam e sempre temos haters, não elogia, você fica com aquele que não elogiou, certo? Que criticou, então você fica com aquilo ali na cabeça. E você tem que ter um grau de maturidade muito grande para você filtrar isso e, tipo assim, não ligar. O que acontece com os jovens hoje é que a maioria, 9 entre 10 jovens, ligam muito para o que os outros, principalmente na internet, aqueles comentários, falam, né? Então, tem pesquisa dizendo que muitos jovens adoecem, entram em depressão, justamente porque não têm maturidade suficiente para filtrar aquela informação e, tipo assim, deixar para lá. Então, muitos entram em depressão, têm suicídio por causa disso. Então, com as redes sociais, aumentou o nível de estresse entre os jovens, aumentou o nível de depressão entre os jovens, aumentou os níveis de suicídio entre os jovens. Aquele documentário, se não me engano, como é o nome, meu Deus, saiu na Netflix um dia desses, Dilema das Redes, se vocês puderem assistir, é muito bom. Está na faixa etária de vocês, é justamente os perigos que tem com essas redes sociais, principalmente essa parte de cyberbullying. Se 100 pessoas elogiam você e um critica, e talvez critique de uma forma bem rude, você vai ficar com aquilo ali na cabeça. Ah, meu Deus, ele disse que meu cabelo não está bonito,
Então, assim, na opinião pessoal, a opinião que eu daria para minha filha hoje, eu digo, rede social, deixa. Certo? Precisa de rede social? Não sei, isso aí é pessoal, aí vocês conversam com os pais de vocês, certo? Mas na minha opinião, de professor, é como se eu estivesse dando uma opinião para minha filha, certo? Minha filha tivesse a idade de vocês, eu dizia, minha filha, esse celular você pode ficar mais rede social, deixa, certo? Facebook, Instagram, tem outros, né? Tem Telegram, não sei. É o O Twitter. meu entra só para coisa pessoal mesmo, só para coisa profissional, tá? Porque eu faço algumas vendas, eu preciso para profissional, mas para pessoal, para ficar ali no Instagram vendo o que fulano disse, o que fulano comeu no dia, o que o blogueiro que está brigando com o outro, minha Nossa Senhora, chega a dar... Às vezes chega uma mulher aqui e diz, meu Deus, estou aperreado. O que foi, homem? Fulano, blogueiro de Mossoró, não postou nada hoje, como é que pode? Assim, minha filha, pelo amor de Deus, você tá... O objetivo da sua vida é saber o que fulano fez, homem, o blogueiro de Mossoró fez. Vai ler um livro, pelo menos um capítulo por dia, vai estudar alguma coisa. O que é que você faz da vida? Não faço nada, eu fico só no celular. Adulta. Eu tô botando a mão na cabeça aqui, sabe? Porque eu não consigo não. Sou adulta, dizendo que tava aperreada, não era porque o pai tava com problema, mas não, porque o blogueiro não postou nada no dia. Entendeu? Gustavo Lima se separou de fulano, eu quero saber o que o Gustavo Lima fez, homem, pelo amor de Deus. Como é que tá o relacionamento do Whindersson Nunes? Eu não sei, eu não quero saber. Meu pai, eu tenho que respirar fundo, sabe, cara? Porque dá não. E chega muita pessoa adulta aí, cara. Professor, você só... Preocupado com o blogueiro, o que o blogueiro comeu, qual foi o café da manhã, o que fulano tá namorando com o ciclano. Minha gente, pelo amor de Deus, a gente só tem uma vida. Certo? Tô dando conselho como se estivesse dando pra minha filha, a gente só tem uma vida. Então a gente tem que ter uma profissão, tem tanta coisa boa que a gente tem que viver. Aí eu vou ficar preocupado com o relacionamento do Whindersson Nunes, né? A separação do Gustavo Lima. Eles que sejam felizes, cara. Eu desejo felicidade, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu tenho minha profissão, tenho uma filha para cuidar, tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar. Vocês têm uma vida pela frente. Se eu tivesse a idade de vocês hoje, né? Tem que preocupar com a profissão que vai ter, né? Tem toda essa coisa. Estão entrando agora no ensino médio, que é uma fase muito difícil, muito corrida, depois vai à universidade, então se preocupa com isso. Não o que acontece nessas redes sociais aí. Entendeu? E principalmente essa falta de maturidade para você filtrar as informações. Esse é o problema. Então, se vocês verem, aumentou as redes sociais, aumentou o nível de estresse, aumentou a quantidade de jovens ansiosos, aumentou a quantidade de suicídios, desculpe falar isso, aumentou a quantidade de jovens com depressão. Então, tem uma relação direta. Certo? Relação direta entre esses males e o uso de rede social. Mas eu acho besteira. Não tem problema. Isso é só a minha opinião. Vocês podem ter a opinião de vocês. Na minha opinião, deixe. Deixe mais para frente. Certo? Quando priorizamos... Show de bola. Quando priorizamos nossa própria vida, ao invés de cuidar das vidas alheias, é que começamos a crescer de verdade. Show de bola, cara. Impossível é uma palavra inventada por alguém que desistiu. Aí, tem que trilhar seu próprio caminho de campeão. Aí, meu amigo. É aí mesmo. Se preocupar com a gente, nossa vida. Não se preocupar com o outro, né? As pessoas se preocupam um com o outro e deixam você de lado. Se amem. Né? Amor próprio. Quantos minutos nós temos? 4 minutos. Vamos continuar aqui. Então, foi só a minha opinião, certo? Desculpe se alguém não concorda, mas é a nossa democracia. Vocês podem concordar ou não concordar. É assim mesmo, a gente vai vivendo. Certo? Tem uma atividade muito boa para vocês fazerem agora na 147, certo? 3 questões. Vocês podem resolver aí. Primeiro, em sua opinião, quais dados compartilhados pelos jovens na internet oferecem mais perigo? Muito bom. Seja de sofrer cyberbullying, seja de sofrer outras ações na vida pessoal. Que cuidados você tem a usar a internet? Certo? Você pode ter até o cuidado de não estar em contato com radiação, pode ser. E 3, converse com seus colegas. Vocês acham que na internet as pessoas dizem coisas que não diriam pessoalmente? Como poderia favorecer essa atitude? Como isso pode prejudicar outras pessoas? Bom, cara, gostei.
Gostei disso aqui. Nessa terceira, um monte de gente é assim. É. Vamos fazer esse trabalhinho? Vamos? Essas 3 questões, vocês respondem pessoalmente, mandam para mim? Pode ser? Eu vou postar lá no Classroom para vocês. Página 147, lá nos pontinhos aí para avaliação. Pode ser? Vocês respondem pessoalmente, eu vejo essa resposta de vocês. E Pode. até é uma forma de pesquisa para psicologia, né? Então, eu boto uns pontinhos para quem fazer, quem fizer. Certo? Um pontinho. Então, é a resposta pessoal. Claro que vocês podem dizer coisas diferentes, pessoal. Certo, gente? Eu vou postar lá no Classroom, vocês fiquem atentos, viu? E não vou ficar dizendo lá no grupo quem fez, quem não fez. Quem Posso quiser fazer no fazer, Word? faz. Quem não quiser, não faz. Coloca a pergunta na Pode, descrição. pode. A Alexandre perguntou alguma coisa. Foi, Alexandre? Quando você for postar para a gente responder esse negócio, na descrição da atividade, coloca a pergunta. Certo. Show de bola. Na descrição eu vou dizer, atividade do livro, página 147. Acho que só isso já, né? Tem aqui, atividades. 3 questões. Na página 148, tem aqui, ó, as cores, que eu disse a vocês que não tinha tabela, mas tem. Aí já é a parte da luz. Cadê? Nós temos aqui as cores, e elas se distinguem por comprimento de onda. Não é não? Então, por exemplo, o vermelho tem comprimento de onda entre 620 e 750 nanômetros. Né? Diferentemente do violeta, que é entre 400 e 450. Então, como eu disse a vocês, as cores se distinguem pelo comprimento de onda. Certo? As cores se distinguem pelo comprimento de onda. De novo, as cores se distinguem pelo comprimento de onda. Se você enxerga vermelho e outro objeto é amarelo, é porque cada um tem um comprimento de onda diferente. Certo? Se você enxerga uma coisa azul e outro objeto é vermelho, são comprimentos de ondas diferentes. Certo, gente? Eu vou encerrar aqui que vai começar o 8º. A gente se vê às 9h50. Certo? Valeu. Então, para quem dormiu, então, para quem está dormindo, eu vou colocar lá no Classroom e não está ouvindo a atividade, certo? Até às 9h50. Estão saindo aí. Que eu vou usar o mesmo link.
Eu tava falando por internet, né, mano? Pronto, tá gravando. Até agora voltaram 7. Vamos ver. Se o povo volta. Paulo, você faz a chamada só para lembrar a quantidade de pessoas, né? Ah, faz chamada que saber quem tá presente, né? Aqui tem muita gente. Deixa eu ver aqui quantos alunos tem no nono, são 89. Assistem mais ou menos 35 na média. 89 menos 35 dá quanto? 89 menos 35 dá 54. Mais ou menos 50 pessoas não assistem a aula, não. Aí depois vem o questionamento. Ah, Paulo não passa exercício, não sei o quê, mas tá assistindo aula, sim ou não? É uma pergunta mais importante para fazer quando você questionar o professor. Né? Você está assistindo aula? Está fazendo as agendas? Então, no nono ano, mais ou menos 50 pessoas não assistem aula, comumente. Né? 50 pessoas não assistem. Tem gente que nunca Também assistiu. no canal do YouTube, né? Também, Paulo. YouTube, mas as visualizações lá são baixas. Tá assistindo aula, tá. E segundo, tá assistindo as aulas no YouTube, sim ou não? Aí as pessoas que assistem a aula, eu faço a chamada aqui, ó. Esse pessoal tá assistindo. Então tá lá gravado no YouTube quem assiste a aula e quem não assiste. Quem assistiu as aulas lives, né? Ah, só assiste no YouTube, beleza. Aí depois vem questionamento, eu pergunto logo, tá assistindo? Sim, então vamos lá no YouTube saber quem tá assistindo. Eu sei quem assiste e quem não assiste, sei tudo. Aqui, né? No YouTube não tem como saber quem. Eu até agora não vi como é que sabe quem visualizou e quem não visualizou. Não. Continuando para 148. Então, aqui falando sobre a luz, a radiação visível. Né? A luz é uma onda eletromagnética, transporta energia, diferentemente do som, que não se propaga no vácuo. Então é o seguinte, a luz, deixa eu ver aqui, a partir do parágrafo 4º, a partir do 4º parágrafo, o Sol. A gente vai ver como é que se dá a visualização de cores. 10 pessoas. O Sol emite luz com diversos comprimentos de onda juntos, que, juntos, não são percebidos pelo olho humano. A gente falou sobre isso. Mas é possível demonstrar que a luz solar contém todas as cores. Quando a luz do Sol incide sobre um prisma, é decomposta em diversas cores. Cada uma corresponde a um intervalo de comprimento de onda. Um fenômeno similar acontece na formação de um arco-íris. A luz solar é chamada de luz branca. Ou seja, meu amigo, a luz do Sol não é amarela não, viu? A luz do Sol é branca. Então, para vocês já verem aqui, ó, branco, junção de todas as cores. É o branco. Paulo, a gente não vai precisar de energia esse ano, né? Rapaz, tá difícil, que tem, ainda falta eletricidade, magnetismo, ainda falta gravitação, e nós temos só um mês e meio, né? Ô, Paulo, por Nós que temos você só não um mês queria e meio. gravitação? Eu acho energia mais importante que gravitação, não? Não, mas eu vou falar, porque eu decidi cozinhar o livro todinho. Para depois não vir aquela coisa, o professor não usa o livro porque não deu gravitação. Então, eu decidi, se tivesse em condições normais, a gente veria o livro e mais outras coisas, entendeu? A gente falava tudo do livro, falava outras coisas, mas aqui a gente não tem tempo. A gente vai falar sobre os assuntos que estão no livro, tá? E depois vem aquela coisa, eu comprei o livro, não sei o quê, entendeu? Comprei o livro, aí faltou um assunto do livro, por que é que eu comprei o livro, né? Então, os assuntos do livro vão ser dados. Então, o branco, gente, é a junção de todas as cores. Então, a luz do Sol é uma luz branca. É uma luz com todas as cores. Certo? A gente já vai ver por que a luz do Sol não é amarela. Porque se fosse amarela, a gente veria tudo amarelo e preto. Certo? Então, a luz do Sol é uma luz branca. É uma luz que tem todas as cores juntas. Então, se você pegar aquela rodinha e pintar com todas as cores e botar a rodinha para girar, você vai ver que a rodinha fica branca. Né?
Porque a branca é a junção de todas as cores. Diferentemente do preto. Ausência de cor. O preto é a ausência de cor. Então, se o branco é a junção, então o preto é a ausência de todas. O preto é a ausência de cor. O preto não é nada. É uma ausência de cor. Não é cor não, o preto. Para física, o preto é uma ausência de cor. Um negócio que não tem cor é preto. Certo? Em relação à radiação, o branco reflete radiação. Então, por que você está no sol e usa roupas claras? Porque o branco ele tem a capacidade de refletir radiação. Certo? O branco tem a capacidade de refletir. Por que os médicos usam jaleco branco? Porque o branco ele reflete. Né? Consegue refletir as radiações. Já o preto, meu amigo, o preto absorve a radiação. Absorve. Atrai não, absorve, né? Absorve. Absorve ou absolve? Absorve radiação. Absorve, meu amigo, de preto. Eu uso preto. Então é por isso que é proibido usar preto como eu posso dizer, em instalações nucleares? Porque você disse que não absorve radiação? Não, essa radiação é essa luz, né? Essa energia. Entenda essa radiação não como radioatividade, mas essa energia. Essa energia luminosa, entendeu? Nesse espectro luminoso. Entendi. Entendeu? Essa radiação não é essa radioatividade que eu estou dizendo. Essa radiação que eu estou falando é essa energia do espectro eletromagnético. Certo? Luz. Entendeu? Essa radiação que está chegando aqui, por exemplo. Ó, essa energia que está chegando para mim. O branco é capaz de refletir essa energia aqui, essa radiação. Né? Maria Fernanda não assistiu a primeira, assistindo a segunda. Já o preto é capaz de absorver. Então, se você vai para o sol de 1 hora da tarde de preto, meu amigo, olha a diferença quando você vai de preto e vai de branco. Bota uma camisa preta ou uma camisa branca. Porque o branco ele tem a capacidade de refletir essa radiação. Né? Claro que ele absorve um pouco, mas ele tem capacidade de refletir. Por isso que em dias quentes é recomendado você usar roupas claras. Então você sente menos desconforto de calor, por exemplo, né? Já o preto ele consegue absorver. Por isso que o buraco negro, lembra do buraco negro? Ele absorve tudo que chega perto, até a luz. Buraco negro, absorve tudo. Não, não está buraco negro não, né? É muita viagem. Ô Paulo, então é por isso que muitas pessoas preferem comprar carros brancos, né? Aqui na nossa cidade. Porque eles conseguem refletir mais a radiação que chega. Certo, irmão? Vou falar um pouquinho a vocês sobre efeito estufa. Efeito estufa, tudo tem a ver, eu vou ter que desenhar um pouquinho, certo? Tudo tem a ver com radiações, transformação de energia. Digamos que eu tenho aqui, eu vou ter que desenhar, eu acho que dá certo desenhar aqui. Digamos que eu tenho um corpo aqui, ó, certo? Digamos que eu tenho uma terra aqui, ou qualquer corpo, vou dizer a terra não, qualquer corpo aqui. Vou colocar Pronto, eu vou colocar isso dentro desse. Esse aqui não tem preenchimento. Digamos que essa camadazinha, eu vou colocar ela de... Não, peraí, volte. Ctrl Z. Digamos que eu tenho um corpo aqui, certo, Ismael? Aí aqui em cima, uma camada protetora, certo? Vamos chamar a Terra. Nós temos a Terra e nós temos aqui a atmosfera, certo? A camada de ozônio, vamos dizer assim. Então a Terra é bombardeada por imensas radiações direto, né? Então, por exemplo, aqui entra a luz. Então aqui entra a luz aqui, ó. Setinha da luz, viu? Amarelo. Entra a luz. Vixe, mas ficou estranho. Ficou estranho. Vou colocar verde, pronto. Então essa luz consegue passar. Lembra
aquela figura que eu coloquei que uns passam, outros não, né? Consegue penetrar na atmosfera. Então a luz tem uma tal de energia que consegue penetrar nessa atmosfera, certo? Vou dar um zoom aqui. Pronto, assim tá melhor. Quando essa luz, quando essa energia, quando essa radiação penetra, ela entra em contato com esse corpo aqui, com a Terra. Certo? Então você tem energia em contato com a Terra direto. Quando Paulo, chega aqui, Isma... Oi. licença, você não tá compartilhando a tela, não. Oi? Sim, é mesmo. Porra. Porra. Isso até uma palavra, foi mal. Foi mal, cara. Aqui a tela. Agora vai. Pombas, pombas. Agora foi. Aqui, ó. Agora vocês vão ver já já. Deu pra ver aí, Pedro? Chegou ainda não. Aí chegou. Chega já. Pronto. Então, desenhei a Terra. Desenhei aqui a atmosfera, a camada de ozônio, a atmosfera. Camada de ozônio. Aqui essa setinha da luz, certo? Dessa radiação que chega e consegue passar, ó. Certo? A radiação chega e consegue passar, penetrar essa camada protetora aqui. As outras são refletidas, né? Ou são desviadas, assim. Mas existe uma energia que consegue passar. Então, esse corpo, essa Terra aqui, vai fazer o quê? Ele vai conseguir absorver essa energia. Certo? Digamos um carro, certo? Imagina um carro, você deixa o carro no sol. Você deixa o carro no ar-condicionado, deixa o carro ali 2 horas no sol. Quando você volta, a partir do momento que você abre a porta, você sente o quê? Aquele bafo, né, dentro do carro, aquele calor. Sim. Aí como é que você explica? Você deixou o carro friozinho, quando voltou, você deixou o carro, quando o carro tá aquela estufa. Que acontece a mesma coisa que acontece na Terra, a simbologia é praticamente a mesma. O que acontece? Você tem a matéria, que é o carro, certo? Que são os vidros, ó. Então essa energia consegue passar pelo vidro, certo? Consegue passar por esse vidro aqui. Ela É tipo consegue se penetrar o fosse. vidro. Ela sempre tem um canto que ela possa passar a Nossa, energia. a luz passa pelo vidro, né? Então aquela energia consegue atravessar, penetrar o vidro e ficar em contato com os bancos, com o painel, com tudo que está dentro do carro. O que acontece? Quando ela entra em contato com o banco, com as coisas que estão dentro do carro, essa luz reflete, mas não reflete na forma de luz, ela reflete na forma de calor. Cadê? Formas. Quando ela reflete da forma de calor, mano. Certo? Reflete também luz, mas reflete boa parte na forma de calor, ou seja, Quando ela, ele absorveu uma energia com um determinado comprimento de onda e refletiu essa energia com outro comprimento de onda. Entendeu? então, Calor está próximo do infravermelho ali. Paulo, então quando a luz chega na Terra, ela se transforma em calor imediatamente. Assim, parte é refletida e parte, por exemplo, quando ela bate na Terra, quando ela reflete na forma de calor. Não sei se vocês já viram ali quando está muito quente, o asfalto fica saindo uns negocinhos do asfalto. Aquilo ali é a luz que se transformou em outra forma de energia, se transformou em calor. Certo? Teve uma transformação dessa energia. E se vocês virem o espectro, deixa eu ver se eu coloco o espectro para vocês. Existe uma diferença entre comprimento de onda, entre o ultravioleta, essa é a energia visível, e o infravermelho. O calor está na faixa do infravermelho ali, certo? Perto do infravermelho. Então, por isso que os caras, os soldados, quando querem outra pessoa, eles colocam o infravermelho porque eles conseguem ver o calor com aqueles óculos lá, né? Deixa eu ver se aparece aqui o desenhozinho do espectro. Aquele que eu coloquei que você tinha não podia passar e o outro não. Não tá mais aqui. Tá aqui. Será que aparece?
Parece, ó. Então, eu vou dizendo para vocês aqui. Então, a luz, esse visível, consegue penetrar na superfície da Terra, certo? Mas quando essa energia se transforma em calor, quando aumenta o comprimento de onda, será que vai aparecer? Ah, se aparecesse. Vai ser aparecido. Vai chegar para o vidro do carro, esmaga essa daqui, ó. Essa é visível, né? Então ela consegue penetrar, ó. Certo? Ei, Paulo, tá sem som. Tá saindo nada de som. Eu acho que ele não tá Não dá escutando, pra não. escutar nada. É, ele tá falando e a gente também, mas ele não consegue escutar a gente, eu acho. Será que ele não consegue escutar a gente? É isso que eu tô pensando. Pois é, ele tá agindo naturalmente, sem parecer que tá escutando. Eu acho que é a internet dele. Também acho. Ei, o que vocês acham que aconteceu no microfone de Paulo?
Eu acho que é a net que fica travando a voz dele. A conexão. TCM esse dia tá maravilha, né? É verdade, tá aqui travando aqui em casa também. O homem tá caindo toda hora. Cai e volta. É pai demais esse sistema. Já tá dando certo aí, Paulo? Tá dando pra ouvir agora, Ismar? Tá dando. Agora Não, sim. Pronto, é porque minha filha ligou a televisão lá na sala e puxa muita internet. Aí eu pedi pra ela desligar. Então, voltando aqui à imagem que eu coloquei. Paulo não volta mais, eu acho. Voltei, viu? Viu, Daniel? Voltei, ó. Viu? Desisto nunca. Doido que eu não voltasse, né? Cadê? Então, acho que essa parte do efeito estufa vocês não viram. Vai chegar para vocês. Chegou aí? Chegou a imagem? Ainda não. Não. Chega já. A internet da TCM tá caindo, viu? Então, quando chegar, vocês me avisam. Chegou. Então, o que acontece no carro de vocês, no Sol, Chegou. é o que acontece na Terra. Pronto. É o que acontece no efeito estufa. Ali é um efeito estufa mini. Pronto. É um mini efeito estufa. Então, todo estufa, tem dizendo, fica concentrado de calor ali dentro. Por quê? Porque entra uma radiação que consegue penetrar aquela superfície protetora, o carro, o vidro, não estufa o plástico, e na Terra essa camada protetora, camada de ozônio. Certo? E quando essa luz se transforma em calor, quando a luz bate ali no painel, vai refletir calor. Reflete luz também, mas boa parte é refletida na forma de calor. Então muda-se a característica daquela onda. Uma onda que tem um comprimento de onda, X, passou a ter um comprimento de onda Y. Uma onda que tinha um poder de penetração passou a ter um poder de não penetração em determinadas superfícies, em determinadas camadas. Então, o que acontece na Terra, quando essa luz bate aqui na superfície e vai refletir, ela reflete boa parte na forma de calor. E esse calor não consegue passar por essa camada, principalmente as formadas por gases. Se não me engano, é monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, se eu não me engano. Certo? Não consegue passar e fica aquela estufa, aquele calor fica armazenado na superfície. Mas boa parte, uma parte consegue passar, certo? Senão a gente derreteria aqui. Entendeu? No carro acontece a mesma coisa. Então, se você quiser lembrar o que acontece com o efeito estufa da Terra, o que acontece, você lembra só de um carro no Sol. A luz passa pelo vidro, o vidro é como se fosse aquela camada protetora, tem a atmosfera, camada de ozônio. E a Terra são os bancos, painel, aquelas coisas. Então, a luz passa pelo vidro, mas quando se transforma em calor, ela não consegue mais passar por aqueles vidros ali. Ela fica retida, fica numa estufa. Beleza? Entenderam aí, efeito estufa? Show de bola? Tomara que você esteja ouvindo. Acho que eu vi. Então o calor fica retido, parte fica retido, Daniel. Parte do calor fica retido, não consegue passar. Certo? A luz consegue passar, a outra é refletida, certo? Vocês vão entender mais quando eu vou falar agora sobre alguns processos. A onda, certo? Então as ondas. Pronto, deixa eu só diminuir aqui. As ondas passam por alguns processos, certo? Existem alguns, muitos. Mas o que eu quero falar para vocês são os processos chamados refração e reflexão. Reflexão, refração.
Tá? Refletir alguma coisa significa o quê? É a onda bater no obstáculo e voltar para o seu meio, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que bate e volta. Sim. Né, Ismael? Reflexão. É tipo quando a gente tá olhando por espelho, né? Pronto, aquilo ali. Então você olha no espelho porque a onda consegue refletir, ela consegue bater no obstáculo e voltar. Certo? Então você tem, por exemplo, espelho, é um fenômeno de reflexão. Então essa onda que bate no painel e reflete, então a reflexão é quando ela consegue bater e voltar para o meio que ela incidiu, vamos dizer assim. Certo? Então esse aqui é o processo de reflexão. Refração é um processo diferente, é um processo que a onda consegue passar por algum obstáculo, certo? Os livros de física têm outra definição, mas passar de um meio para o outro. Passar de um meio para outro. Exemplo, uma piscina. Se você joga um boneco na piscina, você consegue ver o boneco lá no fundo? Consegue. Por que você consegue ver o boneco lá no fundo? Porque a onda consegue passar por esse meio. Você está no meio atmosfera e você tem um meio água. Então as ondas conseguem passar de um meio para o outro. Certo? Então assim, a gente só enxerga, gente, porque primeiro tem luz. Certo? Segundo, porque a luz consegue refletir. Então como é que se dá a visão dos objetos? A luz bate no objeto. Deixa eu só me ver aqui. Deixa eu ver os 18 que estão. Pronto. Daqui a pouco eu faço outra chamada. Então como é que eu só consigo ver esse danado desse celular? A luz bate no celular, vem do sol, branquinha, tal, bate no celular e reflete. A luz, se vocês não se lembram, a luz ela tem a característica tridimensional, ela consegue, vamos dizer assim, se transportar em todas as três dimensões, né? Então, a pessoa, eu estou vendo o celular aqui nessa dimensão, a pessoa que chega ali na minha porta vê também, porque a luz consegue tanto refletir na minha direção quanto na direção para lá, na direção tridimensional. Então, essa reflexão chega nos meus olhos e o cérebro codifica essa imagem. Certo? É assim que você consegue ver as coisas. Então, primeiro, para você ver, você tem que ter a luz. Né? Então, a luz bate no objeto e reflete. Então, o objeto é como se fosse um espelho. Né? Ela reflete até chegar no seu campo visual. Aí, quando chega no olho, aí vira a biologia da coisa. Né? Essa informação vai para o cérebro codifica, manda de novo para a retina. Aí, o que acontece é com o André, que eu não sei nem. Certo? Eu só sei o que acontece até chegar no olhão. Então, primeiro precisa ter a luz e precisa ter o processo de reflexão. Refração é diferente. Então, o senhor estuda até a parte que chega no olho e depois é só a biologia que explica? Porque eu não sou da biologia, não, né? O que acontece no cérebro, no sistema nervoso, sistema ocular, aí eu não sei, não. Eu só sei mais ou menos. Eu sei que essa informação vai para o cérebro codifica e volta para o olho, aí diz o olho o que é. É complicado. Né? Para mim é complicado. Para a André, nem tanto, né? Que ela sabe isso aí. Certo? Então, a refração é diferente. Quando você tem dois meios diferentes e a luz consegue atravessar esses dois meios, por exemplo. Você tem aqui, digamos que eu tenho aqui uma fronteira, aqui em cima é o ar, a atmosfera, aqui embaixo é a água. Então, eu tenho essa fronteira aqui, né? Então, a luz consegue passar de um meio para o outro. Justamente por isso, você consegue ver um objeto lá no fundo da piscina. Se a luz não conseguisse passar por esse meio, você não conseguiria ver o objeto, porque não tem luz. Entendeu? Então, se a luz consegue vencer esse meio aqui, é a chamada refração, passar de um meio para o outro. Certo? Tem uma camada aqui entre um e outro, essa onda consegue passar. Justamente, se ela não conseguisse passar, você não conseguiria ver o objeto no fundo da piscina. Certo? Então, esses dois processos. Outro processo da reflexão é o chamado eco. Exemplo. Vou colocar aqui um eco. O eco nada mais é do que a luz, o som sendo refletido. Não é a luz, é o som sendo refletido. Né? Se vocês não sabem, né?
Aí fica, É fulano! quando uma casa não tem muitos móveis. Eu não sei se tem eco, né? Mas você vai nas vezes as cavernas, você grita e ouve. Lá no museu ali no centro. Você chega num pontozinho lá, você grita seu nome, você ouve. Liga aí. Parece coisa de outro mundo, mas. Não sei por quê. Tem lá na pracinha, lá no. Tem a praça na frente, tem uma rosinha dos ventos, você chega ali no meio e você grita. Diga seu nome, Pedro Arthur, aí você ouve. Arthur. Você ouve, como se fosse outra pessoa falando. É massa. Esse ano, se não fosse a pandemia, a gente ia lá. Ano passado a gente foi. Você diz, museu, aí você escuta, mano. Aí ali é o eco. Eco nada mais é do que reflexão do som. Certo? As ondas sofrem reflexão, sofrem refração, polarização, etc. Mas quando a onda consegue bater no obstáculo e voltar para o seu meio, ela sofreu reflexão. O que acontece aqui, ó? A onda quando bate aqui na Terra e quando volta, ela sofreu reflexão. Certo? Não sei se a atmosfera é capaz de refletir onda raios gama, não sei. Tá? Quando a onda passa de um meio para o outro, isso aqui, ó, a luz não passou pela camada protetora. Quando ela passa pela camada protetora, justamente é uma refração. Certo? Ela consegue vencer essa camada da atmosfera aqui, camada de ozônio. A luz não passa? Passa. Então ela sofre refração. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre uns fenômenos chamados sonar e refração da luz. Certo? Na próxima aula, sexta-feira, eu vou falar sobre o sonar, o que é o sonar, essa parte de reflexão do som, e falar sobre um pouquinho sobre refração. Certo? A gente vê, você acha que quando você vê o sol se pondo, ele está lá? Tá não. Viu? E a gente vai falar sobre as cores. Aí a gente acaba essa parte de ondas. E vamos para a parte de eletricidade e magnetismo. No mais, bom final de semana. Tchau, Paulo. E até quarta-feira, se Deus quiser.